Olá, amigas, olá, amigos do Centro Espírita André Luiz, CEAL. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra de hoje. Agradecemos a todos pela presença, pelo apoio de estar conosco, para participar de mais um evento, mais uma palestra. E queremos inicialmente agradecer também o nosso companheiro, nosso grande amigo, Jorge Luiz, por esse violão maravilhoso que nos alenta e que nos prepara já vibracionalmente para a palestra que virá daqui a pouco. Queremos também lembrar a todos vocês que desejarem colocar uma garrafinha com água, para que durante a palestra do nosso amigo de hoje, essa água seja purificada, transformada em remédio. Também lembramos que nós estamos recebendo Pix. O nosso Pix é o nosso CNPJ, que vocês vão encontrar aqui nessa tela que vocês estão vendo. Então, era isso, nossas informações de hoje, e vamos iniciar o nosso trabalho, como sempre, com uma prece inicial. Então, vamos, nesse momento, nos prepararmos, elevando nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, aos guias protetores que irão nos intuir, nos orientar, abrir os nossos entendimentos, para que possamos, assim, aproveitar o máximo possível da palestra do nosso irmão. Ampare o Senhor Jesus também, proteja o nosso palestrante de hoje, que os amigos espirituais possam intuí-lo, para que ele possa nos trazer as palavras que nós mais precisamos nesse momento. E assim, mestre, com a tua permissão, nós damos por iniciada a palestra de hoje, dizendo graças a Deus. É com muito prazer, com muita alegria, nós recebemos aqui hoje, na nossa live, um grande amigo, irmão, lá do Rio Grande do Sul, Taírson Azambuja, no qual nós abrimos a palavra. Fica à vontade, meu amigo. Tudo tranquilo? Tudo bem com você? Tudo tranquilo, José Luiz. É uma grande alegria estarmos de retorno aqui na CEAL, embora virtualmente, e que possamos, assim, estarmos congregados aí em sentimentos, em pensamentos, para mais essa tarefa de reflexão que tanto nos ajuda, não é mesmo? Exatamente. Nós agradecemos muito a sua presença aqui. Quem sabe um dia teremos aqui você presencialmente também, nos brindando, né, com os ensinamentos do Jesus. Nossa, será uma alegria, hein? Fala um pouco para a gente, Daís, como que é o seu trabalho aí no Rio Grande do Sul? Como é que está aí as atividades? Você está de férias, descansando? Como é que estão as coisas por aí? A nossa casa, ela é uma casa centenária e tem, por estar no centro da capital, a Sociedade Espírita Allan Kardec, nós recebemos um fluxo muito grande diário de pessoas, mesmo na pandemia, pois que temos alguns trabalhos presenciais. E a gente, quando intenta estar de férias, porque acaba o estudo sistematizado, de alguma maneira, as palestras se desdobram, inclusive em outras casas espíritas, que nos chamam, nesse momento, para estarmos também confraternizando e procurando ali levar algum consolo, algum conforto, algum esclarecimento, como a nós mesmos também, né? Então, o trabalho, ele é sempre muito profícuo, não somente no Rio Grande do Sul, nas cidades vizinhas, e sempre aproveitando esses outros momentos em que somos chamados. E a questão virtual, não é, André Luiz, sempre trouxe essa perspectiva maior, pois que não tem o deslocamento, então facilita até estarmos em localidades mais distantes, como aqui, hoje na CEAL. Pois é um prazer termos amigos aqui, de vez em quando, de outros estados, até de outros países. Então, isso é o que você falou, né? Que a questão do virtual, ele veio, acho, para ficar mesmo. E tanto nós temos palestrantes que vêm de outros países até, como temos também pessoas que nos assistem de outros países. Amigos nossos que viajaram, que mudaram, né? Estão tendo a oportunidade de assistir nossas palestras de lá. Pois então, um prazer, uma alegria muito grande tê-lo conosco. E lembrando que você também assumiu também agora mais uma turma do Evangelho Redivivo na FEB, né? Uma tarefa também grandiosa e muito importante, né? Um prazer imenso, né? Trabalhar naquele trabalho lá
Temos irmãos aí de todos os estados do Brasil, né? De todos os estados, né? De norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, Pois é. praticamente, né? É uma alegria muito grande. Então, o Daísto hoje vai nos falar sobre deparando-se com a dor, provas e expiações. Não é isso, Daísto? Falei certinho? Exatamente. É um trabalho que a gente tem muito carinho, porque quem de nós, né, neste mundo não enfrenta em algum momento alguma dificuldade, alguma dor física ou de outra ordem. Então, é um trabalho que nós temos aí e nos dedicamos com carinho e esperamos atender aí e atingir os corações dos amigos da CEAL. Então, fica à vontade, a palavra está com você, né? Você fica à vontade aí e nos brindar aí com essas palavras. Tenho certeza que vai ser maravilhosa. Bom trabalho para você, então. Um abraço. Muito obrigado, amigo. Falamos no final. Perfeito. Queridos amigos, muito boa noite a todos. Como já referimos, é uma alegria muito grande estarmos aqui. E sempre que existe essa possibilidade de estarmos em uma congregação espírita, nos unindo, mesmo que em pensamento, para refletirmos sobre a doutrina espírita, isto é um motivo de alegria. E, de alguma maneira, também nos traz algum alívio perante as dificuldades que todos nós, em algum momento, enfrentamos na nossa caminhada. Aqueles de nós que já não estamos envolvidos, muitas vezes, pelas questões da dor, a teremos, ou já tivemos. Enfim, ela faz parte também do nosso aprendizado. Nós vamos aqui compartilhar a apresentação que fizemos, junto com algumas gravuras, para o nosso entendimento, e que tem por objetivo também nos ajudar no entendimento e para que os amigos, que nós bem sabemos, muitos espíritas gostam de escrever, de anotar de onde foi retirado determinado texto, determinado parágrafo para estudos posteriores, porque nós trazemos, obviamente, alguma frase, algum contexto, mas a obra em si, ela é muito mais rica e deve e merece justamente o nosso aprofundamento, obviamente, a todos aqueles que possam. Então, nós temos aqui, primeiramente, esse gráfico atendendo, esta imagem, Jesus atendendo o leproso em Betsaida. Mas o que é a dor em si? Algumas questões para o início da nossa conversa. A dor, ela será um bem ou será um mal? Se é um bem, por que a consideramos como indesejável? Se é um mal, porque Deus, que é justo e bondoso, permite que ela nos atinja. Isso está na obra Em Torno do Mestre, a página 63 e 66, por Vinícius. Sempre nós colocamos a referência embaixo. Continuando nas perguntas aqui para propiciarmos aos amigos ali uma reflexão. Será a dor, ela a punição? Será um castigo? Porque ela atinge também as pessoas boas e as pessoas justas. Cumpre que a ela nos submetemos, premidos pelas circunstâncias, como vítimas indefesas, sem fazer nada que possa amenizar a essa dor? Diante dela, diante da dor, qual a atitude a assumir? Revolta ou submissão incondicional e passiva? Temos o direito de nos queixarmos? Podemos nos queixar? É válido nos queixarmos? Esta queixa ameniza a dor? Aumenta a dor? Dificulta essa mesma dor? Então, estas questões nós procuraremos responder no decorrer dos slides que estamos apresentando. Para isso, como primeiro momento, nós gostaríamos de trazer o seguinte: entendendo a dor. Para entender a dor,
é preciso, antes de tudo, entender a vida. De onde viemos, o que somos, o que estamos fazendo aqui, nesta encarnação. Para onde vamos? Para onde iremos? Ainda dentro do entendendo o que é a vida, é preciso, acima de tudo, compreender a Deus, autor das leis naturais, físicas e morais que regem a vida universal, e é de acordo com estas leis que as consequências dos nossos atos, elas se apresentam, então, natural e automaticamente. Ou seja, muitas dos enfrentamentos, muitas das questões que nós nos envolvemos e que chamamos dores ou dificuldades, cada um dá uma denominação diferente de acordo com o seu próprio entendimento. Mas muitos desses aspectos, nós vamos ver nos slides a seguir, somos nós mesmos que provocamos. Exemplo, se em decorrência da ceia de Natal, dos jantares, agora da virada de ano, a gente vê aquela mesa farta e come, prova um pouco de cada coisa, come de tudo, inevitavelmente nós vamos, muito provavelmente, ter o quê? Dor de estômago. E aí vamos inculpar a quem? A Deus, a vida, as circunstâncias. É uma reação natural da nossa gula, do nosso próprio procedimento. Isso utilizando aqui apenas um exemplo. O que eu estou querendo dizer é que precisamos considerar que muitas das dificuldades que enfrentamos são provocadas por nós mesmos. Mas mais adiante vamos detalhar um pouco mais tudo isso. No entanto, a questão da solicitude divina, a solicitude de Deus, a paternidade divina, como Jesus mesmo colocou quando ensinou a prece a pedido de São Simão Pedro, e inicia a prece dizendo: Pai nosso, Pai de todos nós, Pai do bom, Pai do mal, Pai do criminoso, Pai do sadio, Pai do que está doente. Porque todos nós temos momentos de dificuldades na nossa vida, de enfrentamento, mas também de aprendizado. E a dor não é só resgate, ela pode ser também auxílio e pode ser também motivo de evolução. Por isso, a máxima, a cada um segundo as suas obras. E entre Deus, a paternidade, a solicitude divina, e nós, intermediário, mas aquele nosso irmão maior, governador do nosso mundo, nós temos a Jesus, esse administrador enviado por Deus para nos ensinar e nos exemplificar as suas leis. No amor, Jesus resumiu todas as suas lições, todos os seus ensinamentos, todos os seus mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Ainda não entendendo o que é a vida, compreendendo que nós, espíritos imortais, nós fomos criados simples e ignorantes, mas com o germe da perfeição. E como se dá esta perfeição? Reencarnando-nos, aprendendo, passando pelas provas e também pelas oportunidades das lições que a reencarnação pode nos proporcionar. Nós, hoje, somos o resultado do progresso que realizamos em reencarnações anteriores. Muitas pessoas perguntam, ou dizem, ou fazem a correlação. Eu queria tanto saber quem eu fui no passado, que profissão eu ocupei, o que eu fiz. E alguns de nós, às vezes, dizem assim, por que eu enfrento tantas questões nesse sentido? Ora, nós não fomos melhores no passado. Nós hoje somos exatamente o reflexo da vida anterior, nem piores e nem melhores. Mas, nesta oportunidade, tendo a oportunidade de melhorar um pouco com as lições que nós estamos aí conosco na nossa caminhada. Então,
então reencarnamos mais de uma vez na Terra, tendo como tarefa principal a evolução. Evoluir intelectualmente e moralmente. É a única fatalidade, pois que é a lei do progresso. E o nosso mundo? A nossa escola, o local onde nós podemos exercer as lições que vamos aprendendo. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Está se tornando um mundo de regeneração, mas ainda não é. Está no caminho. No entanto, ainda é um mundo de provas e expiações. Habitado por espíritos retardatários, daí se explica porque a dor é um patrimônio comum a todos os homens. E é o local onde os espíritos têm a oportunidade de lutar pelo seu engrandecimento, obtido pelo trabalho, pelos sacrifícios e pelas lutas cotidianas de cada um. Ainda no entender da dor, ela vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. É uma expressão de Emmanuel e não é difícil para nós entendermos, não. Guardadas as devidas proporções, nós podíamos fazer a seguinte correlação, o seguinte paralelo. Quantas vezes nós vamos utilizar ali algo que é muito comum se você sai na chuva, se você está num estado mais frio, como o Rio Grande do Sul, não agora, porque está efetivamente muito quente. Em algum momento, aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum de manhã estar bem frio e no meio da tarde bem quente e no início da noite já mais fresquinho, como se diria, um pouco mais frio. Então, se você não tem um certo cuidado de levar um agasalho para que possa ou tirar ou colocar no momento propício, e se em algum momento você se descuida, acaba contraindo uma virose, uma gripe. Se você não toma o devido cuidado, isso evolui às vezes para algo um pouco pior. Aí o que acontece? Você vai no posto de saúde, você vai no médico e ele te receita, muito provavelmente, alguma injeção para dor ou algum outro medicamento para que a virose ceda e que normalmente é dolorido. Nesse aspecto, nós podemos dizer que a dor da injeção, que a dificuldade, às vezes, muscular que enfrentamos, ela trará um benefício depois. Então, nesse sentido, ela proporciona melhoria. E quantos de nós, por vezes, não atendemos o chamado do amor, o chamado carinhoso, até para a nossa modificação comportamental, vamos ignorando, e em algum momento nos chega ali a oportunidade e a lição da dor para nos chamar a atenção. A própria prece, por vezes, nos traz esta característica. Mesmo nós os espíritas, tudo está bem tranquilo, a vida está uma maravilha, não estamos doentes, não há problema nenhum. Às vezes a gente até se esquece de fazer uma oração ao deitar, não é? Agora, ninguém esquece de orar quando está com alguma dificuldade, quando está com alguma dor, com alguma outra apreensão. Ninguém esquece de orar. Nesse sentido também, a dor é professora, a dor é benfazeja, a dor nos ensina. A doutrina espírita, ela vai nos dizer que nem todo sofrimento vai ser uma reação pura e simplesmente de um mal cometido. A dor não fere somente os culpados. Muitos dos espíritos ávidos de progresso escolheram vidas penosas para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Nós vamos encontrar essa expressão lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. Para isso, é preciso entender também a origem das aflições, a origem das dores. Ainda no capítulo 5, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois, considerando a justiça de Deus, que Deus é justo, justa há de ser esta causa.
Por exemplo, nós não poderíamos deixar de estarmos aqui reunidos em pensamento na instituição André Luiz. Não poderíamos deixar de trazer André Luiz, na obra Missionários da Luz, um exemplo sobre isso, sobre uma escolha em função de algo do passado. Está lá no capítulo 12 de Missionários da Luz, preparação de experiências. E ali, o amigo, conversando com André Luiz, chama a atenção dele, analisando um projeto de futura reencarnação, alguns aspectos do perispírito que iria provocar naquele cidadão, em idade adulta, ele não renasceria com aquilo, algo que seria a resposta de algo que ele fez na vida anterior. Lá no texto, no segundo parágrafo, não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso indica que ele sofrerá úlcera de importância nessa região, tão logo chegue à maioridade física. Trata-se, porém, não era uma imposição. Nesse caso, tratava-se de escolha dele. Continuando no texto. Esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu o revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. No entanto, a vida seguiu seu curso, arrependeu-se do crime, sofreu muito e, depois de largos padecimentos purificadores, já na pátria espiritual, aproximou-se da vítima. Cresceu moralmente, tornando-se amigo de muitos benfeitores. Conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano, no mundo espiritual, e obteve preciosas intercessões. Entretanto, é interessante esse parágrafo que a gente preste bem atenção. Ou seja, o que os amigos aqui estão nos colocando? Arrepender-se por si só não nos basta. É necessário a reparação, pois que a dívida permanece. No entanto, a lição é muito profunda. Continuando, o amigo nos diz: o amor, contudo, transformou o caráter em trabalho de pagamento. Não precisará desencarnar da mesma maneira em que ele provocou lá no passado, em espetáculo sangrento. Mas onde estiver, durante os tempos de cura, vai carregar a própria ferida, sendo necessária a paciência e a tolerância, conquistando dia a dia a própria renovação. Pelos desgostos, em virtude do sofrimento, estará lutando incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final. E nesse texto ainda uma outra grande lição. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos, mais tarde atingirá a plena libertação. E uma outra frase muito feliz: a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o espírito à precisa transformação, atenua-se o rigorismo do processo redentor. É por isso que nós dizemos que o amor cobre muitas vezes os nossos erros. Então, precisa se considerar ainda as 3 dores: dor evolução, dor expiação e dor auxílio. A dor evolução é o ingrediente dos mais importantes na economia da nossa vida. Ora, tanto quanto a criança chorando para desenvolver os próprios órgãos, ela está ali naquele momento desenvolvendo a dor evolução, sofrendo a dor evolução, que atenua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria o progresso. Também de André Luiz, só que em evolução em 2 mundos. Ainda um outro ponto, considerando as lições de Jesus e as suas experiências com o cego de nascença, de João, no capítulo 9, versículo 1 a 5, em que os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem foi que pecou, já que ele era cego? Ele ou foi os pais, para que ele assim nascesse dessa maneira? Aqui também mais uma prova de que eles, na época, acreditavam na reencarnação.
Ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, aquilo não era uma reação por um ato cometido, mas para que, colaborando com a missão, com a tarefa de Jesus, aquele espírito se prontificou a passar por aquela dificuldade, para que se manifestasse as obras de Deus. Com isso, Jesus demonstra que as lutas e as dores deste mundo vão além dos resgate das faltas e são para ativar o progresso individual e coletivo, a dor evolução. E a dor expiação, aquela que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo muitas vezes em complicados labirintos de aflição, de dificuldade, no entanto, com o objetivo de regenerá-la perante a justiça. Para isto, precisamos olhar para as causas, remontando a origem dos males terrestres, novamente recorrendo ao capítulo 5 do Evangelho, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter do proceder do que o suporta. A imprevidência, o orgulho, a ambição, os excessos de toda ordem, os maus pensamentos, a mágoa, a revolta, o próprio ódio. E as causas de tudo isso, nós vamos encontrar ali na obra Autodescobrimento, por Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo. Determinadas emoções fortes, medo, cólera, agressividade, ciúmes, provocam uma descarga muito forte de adrenalina na nossa corrente sanguínea, que poderá, mais tarde, provocar uma apoplexia, um acidente cardiovascular, um distúrbio de ordem gástrico, por vezes, ou no próprio cérebro, enfim. E quando se provoca, essas emoções se repetem, e isso torna, obviamente, a estar interferindo no próprio organismo. São a imprudência do próprio homem. Ou seja, mau humor também nos prejudica. Reações negativas também nos prejudica. Ódio, rancor, falta de exercício do perdão também prejudica-nos organicamente. Inclusive, nessa obra, bem como na obra Seja Feliz Hoje, Joana de Ângeles fala sobre a ciência que estuda o efeito dos nossos pensamentos sobre as células endócrinas, que é a psiconeuroendócrino-imunologia, justamente, que descarrega ali através dos nossos sentimentos. Analisando alguns desses pensamentos, sentimentos e outros: medo, cólera, ciúme, ressentimentos, autocompaixão e desamor. Distúrbios na área ali do coração, cardiovasculares. Ansiedade, complexos de inferioridade e insatisfação. Afecções, as mais diversas, dermatológicas. Queixume, revolta, angústia, negação do perdão, negação do exercício do perdão, podemos dizer aqui. Dores crônicas também as mais diversas. O ódio, a inveja, a intolerância. Problemas na área ali do intestino, do esôfago, do fígado, problemas gastrointestinais. Ciúme, agressividade, insegurança, carência afetiva, problemas respiratórios. Então, provocados por nós mesmos. E a dor auxílio? A dor auxílio, a intercessão, por vezes, de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, em que, nesse sentido, recebe-se a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, para evitar-nos a queda, ou, mais frequentemente, para o serviço preparatório da desencarnação. Então, essa é a dor auxílio também da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Então, revendo, dor e expiação, passado. Dor auxílio, presente. Dor evolução, futuro, com vistas ao futuro.
no capítulo 19 de Evolução em Dois Mundos. E como enfrentar a dor? Bom, as provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. E é este exercício que vai nos dar motivos de resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para ver-se obrigado a procurar meios de vencer as suas próprias dificuldades. Novamente aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Mas o que é ser resignado? Como fazer esse exercício? Estabelecer uma relação de paz com a minha história, com a minha realidade. Para isso também, nós podemos entender o bem e o mal sofrer. Não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que ela possa nos parecer, combatendo o desânimo, pois que o desânimo é uma falta. E muito provavelmente Deus vai nos recusar consolações desde que nos falte coragem ou o desânimo esteja de permeio ali nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Compreender também que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional à força, como a recompensa será a resignação e a coragem. Apenas considerando as três cruzes, a cruz do bom ladrão, as três cruzes do monte, a cruz do bom ladrão representa a dor do arrependimento, daquele que olhou para o passado e arrependeu-se e se propõe, se dispõe a uma transformação que vai acabar por libertar o espírito. A cruz onde praguejava o mau ladrão é a dor da revolta, a dor do orgulho vencido, a dor de quem atribui as suas vicissitudes aos outros. A culpa é sempre dos outros, a culpa é sempre das circunstâncias e ele nunca enxerga a sua própria culpa. Como é a minha vida? Então, aqui nós propomos 6 pontos, já nos direcionando para o nosso encerramento. Autoexame. Perguntar-se: o que eu preciso aprender com essa experiência? Está difícil? É dolorido? Sabemos que vai passar, mesmo que dure toda a vida. Em algum momento, retorna à pátria espiritual. Em algum momento, isto vai passar. O que eu preciso aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? É um recado? É um puxão de orelha? O que preciso modificar na minha vida? Será que eu preciso ter mais paciência com os familiares, com as questões, com tudo que está envolvido na minha caminhada? Como eu me relaciono com Deus? Eu me abro a esse autoexame, eu faço oração, eu cogito da mudança do meu comportamento? Como é também o meu relacionamento com o próximo? Como é o meu relacionamento comigo mesmo? E isso, obviamente, sempre sobre o olhar de Deus acima de tudo. Um outro ponto: mudar a atitude mental, pois cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Se nós colocamos o pé para fora da cama e já estamos reclamando do sol se está quente, do frio, da chuva, enfim, sempre reclamando, obviamente, nós estamos envolvidos naquele sentimento e naquele pensamento. Então, mudar a nossa atitude mental, procurar olhar as coisas boas da vida em todo lugar que nós olhamos, haverá algo positivo para que possamos destacar. Então, direcionar o nosso pensamento para isso, para as coisas positivas, para a prece, para a boa leitura, cuidar dos nossos pensamentos, vigiando-os, para que aquele negativo não encontre campo, não cresça, fugindo do desânimo e da própria apatia. Também cuidando nesse sentido, nessa mesma direção dos nossos pensamentos.
para que os pensamentos positivos percorram o nosso organismo, cada célula, antes de se irradiar positivamente nesse sentido, e não no sentido da queixa ou outro qualquer. Não há um segundo do nosso pensamento que ele não fique gravado no nosso perispírito. Então, ele está em nós, está em torno de nós. Outro ponto, repensar as ações, afastando-se dos vícios. Aqui nós podemos fazer o paralelo com o jejum das más ações, o jejum dos vícios negativos, mudando efetivamente o nosso comportamento, controlando as nossas más tendências, evitando as conversações deprimentes, as conversações negativas, as conversações obscenas, que alimentam muitas vezes as nossas más tendências. Não nos importemos se algum amigo que tenha nos conhecido antes possa nos dizer: você está muito chato. Por quê? Porque a gente não ri mais de piadas chulas ou negativas, porque a gente procura ter um pensamento positivo, mas isso é bom, né? E ainda também, não é, meus amigos, a gente ter a vontade de fazer a renovação moral. Aí é importante ali o processo de identificar aonde estamos nos equivocando, analisando também dentro de todo esse contexto, o que nós podemos melhorar, renovando-nos moralmente, exercendo essa vontade de nos modificarmos, pois que, pouco a pouco, realizando esse exercício, a gente vai tendo carinho por tudo isso, pois que vamos nos tornando pessoas melhores, mais ajustadas, mais equilibradas. E o próximo ponto, ação no bem. Nós já vimos ali em relação ao arrependimento, que o arrependimento por si só não basta, é necessário a expiação, a reparação, e também só conhecer, só analisar os nossos pensamentos, só entender as lições, também não é suficiente, ajuda. Mas precisamos fazer algo mais, sermos efetivos na ação do bem, ajudarmos ao semelhante, através do trabalho voluntário na casa espírita, ou, quando possível, em alguma instituição em que podemos fazer esse trabalho, as ações caridosas de toda a ordem, não nos esquecendo também da caridade moral, porque há muitas pessoas, outro dia conversando com um companheiro, ele disse assim: mas eu não tenho, eu sou muito pobre, eu não tenho como ajudar as pessoas. Eu me compadeço às vezes das pessoas que têm dificuldade para se alimentar, mas me falta para mim. Mas o próprio Evangelho nos diz que não é somente com doações materiais que nós podemos fazer a caridade. Quando não podemos a fazer materialmente falando, façamos-a largamente no campo do pensamento. Isso também é caridade. Perdoar aqueles que nos ofendem também é caridade. Ter um olhar, fazer um ouvido de surdo, algo que nos dizem, algum sorriso de desdém, isso também é caridade. Ser tolerante para com as imperfeições e as dificuldades dos outros, isso também é caridade. Ser tolerante com alguém que não teve as mesmas oportunidades que nós, ou não consegue compreender algum estudo, alguma questão como nós compreendemos, isso também é caridade, ajudando nesse sentido. Trazer aqui um exemplo que nós participamos alguns anos atrás, no grupo de estudo da nossa casa. As turmas, elas têm normalmente 40, 50 pessoas. E uma turma, eu não me lembro bem se foi no ano de 2012, 2011, 2012, havia 2 pessoas do mesmo bairro que não sabiam ler nem escrever, mas queriam aprender sobre espiritismo, ingressaram. Logo se descobriu isso, porque temos o hábito de pedir para fazer uma leitura,
e as pessoas muito ali, na próxima semana faltou, a gente procurou descobrir o que era, descobrimos que a pessoa não sabia ler e escrever. A turma se empenhou de tal maneira que no decorrer de um ano, aquelas 2 pessoas sabiam ler e escrever, a tal ponto de fazer a página preparatória e fazer a prece, e o que as fez muito felizes. Ou seja, isso também, obviamente, é um pequeno exemplo do bem que se pode fazer ajudando as pessoas em outras questões que não necessariamente com ajuda financeira. Ajudando, estaremos sendo ajudados. Com a prática da caridade, nós estaremos ali nos aproximando dos bons espíritos e fazendo jus à solicitude deles também para conosco. Relembrando ainda a frase de Pedro, que nos lembrou há muitos séculos, né, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, mas que, sobretudo, tenhamos ardente caridade, pensamento do bem para com os outros, porque, obviamente, isso estará também nos ajudando. No aspecto da religiosidade, da religião, do próprio ponto que a doutrina espírita nos proporciona, é importante refletirmos que, se abraçastes a doutrina espírita, medita nas suas lições e compreenderás que humildade, benevolência, serviço, abnegação, paciência, esperança, solidariedade e otimismo são medicamentos do espírito. Olha que interessante esta frase de Emmanuel na obra Leis do Amor, no item 11. Medicamentos, cápsulas, injeções, poderíamos fazer ali uma outra correlação, comprimidos do espírito, transformando lutas em lições e dificuldades em bênçãos. E não nos esquecermos, obviamente, da prece. Esta ferramenta que, por si só, aquele momento em que a gente, respirando fundo ou não, mas que a gente para dizermos: Senhor, aqui estou. Está doído? Está sofrido? Está difícil? Me ajuda. Estou tendo dificuldade de enfrentar esta problemática. Me ampara. Estou me sentindo fraco. Estou me sentindo um pouco vacilante na minha fé. Me fortalece, me dá coragem para que eu possa seguir olhando de frente, enfrentando estas circunstâncias que hoje eu não lembro se eu escolhi, mas compreendendo a doutrina espírita, ela nos diz que muitas destas coisas que estão aí foram programadas para que eu tenha vivência e possa aprender com a dor, aproveitando e não desperdiçando a oportunidade, estar disposto a amar, a perdoar, a viver com intensidade, mesmo que com dificuldade, e isto sim é possível. Basta o nosso direcionamento mental para isso, não nos esquecendo que Deus assiste-nos a todos nós. A prece por si só nos proporciona o olhar dos bons espíritos em relação a nós. Não quer dizer que eles vão nos tirar a dor, vão nos tirar a dificuldade, mas estão da mesma maneira como nós fizemos com um filho, quando ele está com alguma dificuldade, nós não dizemos assim: olha, estou aqui. Às vezes a gente passa a mão na cabeça, se está com febre, toma as providências, mas sempre tem uma palavra carinhosa. Papai está aqui, mamãe está aqui. Logo isso vai passar. Calma. Também na acústica da nossa consciência, Deus age assim, como um filho bem amado, nos dando coragem e perseverança. Basta que tenhamos
ouvidos de ouvir, olhos de ver, e possamos ter o sentido de sentir a presença de Deus em nós. Assistindo Deus, então, não apenas os que se limitam a pedir, pois que Deus ajuda os que se ajudam também. Possamos prosseguir, amigos. Jesus nos espera no término da jornada. Possamos semear para os outros, assim como tantos antes de nós também semearam para conosco, ajudando sempre que possível, com o conhecimento espírita, a todos os que estão na nossa caminhada. Sabemos que a ascensão é rude, que o suor inundará muitas vezes o nosso rosto, mas do alto do entendimento espírita, da compreensão de todas essas questões, nós poderemos ver brilhar e despontar, brilhar a nossa luz e despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. Fique para a nossa meditação, tenhamos todos nós, cada vez mais, vontade, esforço de procurar, principalmente na doutrina espírita, mas muito premente na prece e na oração, a força que às vezes nos falece para enfrentarmos as nossas dificuldades, conscientes, cientes de que tudo passa e que algum dia no mundo espiritual de retorno à verdadeira pátria, olharemos para essa reencarnação, por mais dificuldades estejam de permeio na nossa caminhada, e consideremos como experiências necessárias nesse rumo que Jesus nos conduz à evolução. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça o nosso coração e tenhamos sempre tranquilidade no nosso agir, sempre tenhamos amor nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Um grande abraço aos amigos da CEAL. Jesus conosco, que a paz permaneça em nossos corações. Acabamos de ouvir nosso querido irmão lá do Rio Grande do Sul, Daírson Zambuja, que nos trouxe essa bela palestra, essas reflexões muito importantes. Lembrando, né, Daírson, aquela mensagem daquele espírito amigo que diz lá no capítulo 9, a paciência, né? Fala que a dor é uma bênção, Deus envia os seus eleitos. Poucas pessoas compreendem, né, essa passagem desse espírito amigo, né? E eles dizem, o espírito gosta de sofrer, né? Mas não é isso, né? A dor é realmente uma bênção, Deus envia a todos nós. Então, meu querido amigo Daírson, foi um prazer, uma alegria muito grande tê-los aqui conosco nessa noite de hoje. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade e vamos contar contigo aí, né? Vai ter muito trabalho pela frente. Você não vai levar de nós tão cedo, não. Tá bom? Você pode ser conosco. Então, com as suas considerações finais, para nós encerrarmos. Perfeito. Então, queridos amigos, reencarnados, com dificuldades ou sem dificuldades, talvez pela frente ou lá no passado, nós estamos aprendendo. E que esse aprendizado seja cada vez mais profícuo, que esse entendimento das lições de Jesus e da doutrina espírita possa cada vez mais fortalecer o nosso coração. Não nos encouraçar para que estejamos imunes aos sentimentos e às dificuldades dos outros, mas sim que possamos olhar para tudo e para todos com o olhar do Cristo, com o olhar das lições que a doutrina espírita nos proporciona. Assim, a passos vacilantes, no começo, cada vez mais estaremos mais fortalecidos e caminhamos com mais celeridade rumo a Jesus, que nos aguarda. Muito obrigado mais uma vez. É sempre uma grande alegria podermos participarmos desses encontros e muito particularmente da CEAL na noite de hoje. Não, nós te agradecemos bastante e contamos contigo. Então, agradecemos mais uma vez o Daírson, o Jorge Luiz, a todos que
que participaram, né, desse encontro. E vamos, então, só lembrando, mais uma vez, que nós temos 2 palestras virtuais, que acontecem aos domingos, às 17 horas, e às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, e temos 2 presenciais, às segundas-feiras, às 19 horas e 45 minutos, e quinta-feira à tarde, às 15 horas e 45 minutos. Então, todos estão convidados a assistir ou as virtuais ou as presenciais. Será um prazer recebê-los todos em nossa casa. Então, para agradecer mais uma vez a todos, que o espiritual amigo que nos auxiliou, que incluiu o nosso palestrante de hoje, vamos agradecer, então, com a prece, levando nosso pensamento mais uma vez ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos protetores, amigos que estiveram conosco, nos abrindo, dilatando um pouco mais os nossos corações, nossas mentes, para compreender esta mensagem o máximo possível, mas que possamos, sobretudo, colocar em prática os ensinamentos que obtivemos hoje tão claramente. Abençoa, Senhor, a nossa casa, André Luiz, que nos dá a alegria de estarmos trabalhando juntos, estudando e aprendendo. Abençoa os nossos diretores, nossos coordenadores. Abençoa, por fim, toda a nossa cidade, todo o nosso planeta Terra que passa por esses momentos difíceis. Mas sabemos que Deus está sempre no comando. Nos ampare hoje sempre e fique conosco, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.